Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Como prometemos, aqui estamos iniciando o nosso Copa, Congresso Profético de Avivamento, de edição 4. O tema é esse que está na tela, Avivamentos que Avivam. Quando estudamos avivamentos bíblicos, provocamos em nós mesmos o avivamento do Senhor. Que as palavras que serão pregadas aqui sirvam de inspiração, motivação e transformação para a sua vida. Amém? Seja perseverante, assista as 4 mensagens que nós vamos enviar para você e mergulhe na presença de Deus para realmente ter uma transformação. Hoje nós vamos começar falando sobre o avivamento em Nínive. Avivamento em Nínive é um avivamento coletivo, é um avivamento inesperado, é um avivamento que marcou o Antigo Testamento. Portanto, está em Jonas capítulo 3, verso 1 a 10, e o avivamento de Nínive nos apresenta as seguintes lições confrontadoras. Primeiro, um avivamento pode ocorrer no lugar mais improvável e difícil. Nínive era o lugar menos esperado para haver um avivamento. Era a capital da Síria, era um lugar realmente muito difícil de ser alcançado, mas foi lá que Deus fez. Onde você menos espera, onde você menos acredita, pode irromper, pode explodir um avivamento que vai mudar toda a história. O avivamento pode vir através das pessoas mais inadequadas para o seu tempo. Exatamente. Isso não quer dizer que Deus está aprovando essa pessoa. Não. Deus está usando dela. Ela é inadequada, não está bem preparada, não é a melhor pessoa, mas Deus quer trabalhar a vida dela também. Deus quer usá-la para trabalhar ela também. Você vai ver isso nessa mensagem de hoje. O avivamento pode contrariar todas as expectativas e interesses proféticos, religiosos, teológicos e todos os interesses humanos. É o que a gente vê nesse avivamento de Nínive. Então vamos lá. O Nínive é o lugar mais improvável para um avivamento. Naqueles dias não havia um lugar tão improvável quanto a cidade de Nínive. Por quê? Porque Nínive era a capital da ditadura assíria. O Império Assírio era que estava influenciando, dominando Israel, escravizando, cobrando imposto. E esse império, presta bem atenção, esse Império de Assíria seria o destruidor. No cativeiro da Assíria, ele destruiu 10 tribos de Israel. Exatamente. Das 12 tribos, 10 foram levadas para o cativeiro da Assíria, o reino norte de Jeroboão, e foram simplesmente misturadas, destruídas, genealogias perdidas. Esse império da Assíria, de Nínive, foi um dos mais terríveis cativeiros de Israel. Nínive também era conhecida como a mãe das feitiçarias, pelos seus adivinhos, pelas suas bruxarias. Nínive ficou conhecida como a mestra das feitiçarias, que ensinava as outras nações a abandonar Deus e viver de feitiçarias, de misticismo, como está em Naum, capítulo 3, versículo 4. Quer dizer, eles alimentavam o misticismo, a feitiçaria e não o culto a Deus. Era também uma capital da violência. O profeta Naum, contemporâneo de Jonas, denuncia a tremenda violência dos exércitos da Síria que assolava as nações ao redor. Eles chegavam a pregar, crucificar os seus adversários no muro do lado de fora de Nínive. Eles tiravam a pele dos seus adversários e penduravam nos muros pelo lado de fora de Nínive para assustar todos os que passavam ali, para desmotivar qualquer um que tentasse dominar a cidade de Nínive. Por isso mesmo, irmãos, que Jonas estava assombrado com a missão que acabara de receber.
Nós vivemos no mundo, nós vivemos numa sociedade semelhante a Nínive, que nos assusta e que muitas vezes a gente não quer pregar, muitas vezes a gente não quer nem mesmo sair de casa, mas Deus tem um plano poderoso a fazer através das nossas vidas. O profeta chamado para a missão é Jonas. Quando estudamos o profeta Jonas, a gente se pergunta por que para ir Nínive? Nós nos perguntamos, por que Jonas? Havia tantos outros profetas mais fiéis, mais fervorosos, mais adequados. Por que Jonas? Porque Deus queria trabalhar a vida de Jonas. Sim, Jonas não era tão adequado. Jonas fugiu, Jonas se acovardou, Jonas desobedeceu a Deus. Deus teve que colocá-lo num processo. Agora escute bem isso. Talvez você se ache inadequado, indigno, mas Deus quer tratar você. Ele vai mandar você para a missão. O profeta Jonas era um profeta fujão. Ele revela a atitude de fugir da responsabilidade da missão que Deus determinara. Será que nós temos sido uma igreja que foge da missão, que foge da responsabilidade? Que se chateia, que se embrutece, que se zanga, que se desanima e foge da missão? Deus está falando conosco. O profeta Jonas também tinha um discurso vazio de prática. No versos 8 e 9 ele diz que teme a Deus e que é servo do Senhor, mas ele está fugindo. Como que ele teme a Deus e está fugindo da vontade do Senhor? Como que ele diz que é profeta do Senhor e está fugindo da vontade de Deus? Na verdade, o profeta, ele também é um profeta de mensagem destrutiva. Se você olhar a mensagem de Jonas, é uma mensagem que só fala do fim da cidade de Nínive. Ele coloca toda a revolta que ele tem contra os ninivitas, os assírios, na sua profecia. E nós sabemos que no bojo, no conteúdo da profecia de Jonas, ia a intenção da misericórdia de Deus. Mas Jonas não estava pensando nisso. Jonas queria realmente era ver a destruição, sabe, do império da Síria, caída de Nínive, a destruição de Nínive. Quantas vezes, irmãos, a gente deixa vazar para a nossa profecia, para a nossa declaração, para nossas palavras, a revolta que a gente tem contra alguém, contra alguma coisa. Mas Deus tem um propósito mais excelente e soberano. O profeta Jonas era um profeta em crise com Deus. Ao terminar o livro do profeta Jonas, descobrimos que ele tem uma crise em trabalhar com Deus. Por quê? Porque olha só aqui, ó, os seus interesses pessoais estavam em conflito com os interesses de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos, porque algumas pessoas colocam seus próprios interesses, seus próprios sentimentos antes do propósito de Deus e entram em crise. Jonas, no capítulo 4, diz: Deus, eu não disse que não dava para trabalhar com o Senhor? O Senhor disse que ia destruir e agora o Senhor voltou atrás. Como é que fica eu? Como é que fica a minha profecia que não se cumpre? Nós precisamos ter cuidado com isso. Eu preciso estar submisso à vontade e ao propósito de Deus em meu ministério e em minha vida. Eu não posso deixar que a minha vida, os meus interesses estejam em conflito com a vontade e o propósito, o projeto de Deus. O profeta, ele tinha uma crise na sua vida, irmãos. Uma crise na sua vida porque todo livro de Jonas, todo o livro, nós flagramos Jonas desejando a morte. Desejando a morte. Antes de anunciarmos a palavra do Senhor, nós precisamos ser alvo das suas esperanças, das suas promessas e do seu poder. Antes da gente profetizar vida abundante para os outros, nós precisamos, o lavrador é o primeiro a comer dos frutos. Como que eu vou pregar o evangelho e estou doido para morrer? Como que eu vou pregar o evangelho e eu vivo desejando a morte? Como que eu vou falar de Jesus Cristo Salvador e vivo com a minha vida cheia de desesperos, de angústia e de depressão? Não, Jonas vivia tentando morrer. Certa vez eu disse para uma irmã, conversando, falando das coisas celestiais, ela diz: eu estou ansiosa para ir logo para o céu, morrer e logo sair dessa vida. Eu disse: minha amada, o céu não é lugar de escapistas, porque o céu não é lugar
para aquelas pessoas que deram errado aqui e querem ir logo para lá. Não, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, é ao que vencer. O céu é lugar de vencedores, que venceu a angústia, venceu a revolta, venceu a vaidade, venceu as perseguições, venceu o desejo de morrer, porque para mim o viver é Cristo. Ainda que o morrer seja lucro, o viver para mim é Cristo. 1/3 da missão foi suficiente para salvar Nínive. Mas olha só, Jonas só andou a 1/3 parte de Nínive, né? E Nínive começou a se converter. A obra de Jonas foi insuficiente para alcançar a cidade toda, mas foi o bastante para Deus fazer a obra e converter toda a cidade. Toda a cidade. Então veja só aqui, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Os ninivitas creram em Deus. Avivamento é uma mudança instantânea. Você vai ver sua família de repente desatar e crer em Deus. Crer em Deus. Eu sei de testemunhos que o marido não era crente, mas um domingo desse ele chegou e disse: minha filha, para a esposa, você não vai para a igreja? Vamos para a igreja, eu também vou com você. E naquele dia ele se converteu a Jesus, né? Eu vi o testemunho do irmão Gerson Geraldo Ladvig, como ele entrou numa santa ceia, pela primeira vez que ele foi à igreja, e o pastor permitiu que todos tomassem a ceia, e ele tomou a ceia. Ele disse: pastor, eu ainda bebia, e eu peguei e tomei a ceia, pastor, mas foi o último dia de mundo, de pecado na minha vida, porque aquela santa ceia mudou a minha história. Pensa nisso, que maravilhoso. Os ninivitas creram. Aqueles que você ama, que você está orando, vão crer também em Jesus Cristo. As autoridades maiores se renderam a Jesus. Olha que esperança para a nossa nação. O avivamento trará conversão de autoridades, de pessoas poderosas. A proclamação do jejum nacional, toda uma nação jejuando, inclusive os animais, para que a misericórdia do Senhor alcançasse aquela cidade. A esperança dos ninivitas, olha que coisa interessante. Sabe qual era a esperança dos ninivitas? Não era uma esperança teológica, doutrinária, rebuscada, trabalhada, não. A esperança deles era essa. Olha aqui, eu vou grifar. Quem sabe Deus? Era só isso que os ninivitas esperavam. Quem sabe Deus vai nos ouvir? Quem sabe Deus muda os planos ao nosso respeito? Irmão, se um povo cuja esperança era só quem sabe, pôde encontrar sua sorte mudada, imagine eu e você que temos a esperança da glória, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a possibilidade do avivamento. Se Jonas pôde realizar esta grande missão, por que não a igreja? Jonas, que era fujão, Jonas, que só fez 1/3 da mensagem, Jonas, que a mensagem era só de destruição, conseguiu converter 120 mil pessoas. Como eu e você, pregando o Calvário, cheio do Espírito Santo, obedecendo, servindo a Deus, não vamos fazer uma obra grande para Deus, né? A grande lição do livro de Jonas não é a conversão de Nínive, mas a conversão do profeta. Muita da obra que Deus nos manda fazer, Ele está, na verdade, tratando é você. Esperando a sua obediência, esperando a sua dedicação, esperando o seu fluir na presença de Deus. Nínive foi destruída 100 anos depois. 100 anos depois, mas Jonas foi salvo pela graça de Deus. Os conflitos do profeta e as verdades de Deus. Sabe como que o livro de Jonas termina? Jonas querendo que Deus pensasse como ele. O Senhor tinha que destruir. E Deus querendo que Jonas amasse como ele amava. Jonas, 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Eu não teria misericórdia deles? Deus quer nos ensinar. No seu avivamento, Deus quer que a gente fique mais parecido com Ele para glorificar o seu santo e poderoso nome.
Vamos orar. Não perca as próximas mensagens que vai marcar a sua vida, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Pai, nós queremos glorificar o teu nome no princípio desse congresso profético de avivamento. Que os teus filhos, ao ouvir cada mensagem, sejam quebrantados, sejam tocados, sejam, meu Deus, transformados e mudados segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Desata sobre a casa deles, desata sobre a família deles o mover do teu Espírito Santo. Que aqueles que não são convertidos se convertam, aqueles que estão distantes se aproximem, aqueles que estão vazios sejam cheios da tua presença, Senhor. Para a glória do nome de Jesus, nós abençoamos esse Copa para ser instrumento da tua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e liberamos essa bênção sobre todos. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica na graça e na paz. Até a próxima mensagem em nome de Jesus.